No episódio de hoje, nós temos um convidado que veio de muito longe para falar de marketing, vendas, desafios e café. Vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao episódio 009 do Telescópio, um podcast, videocast para pequenas e médias empresas que querem enxergar mais longe. E no episódio de hoje, nós trouxemos uma figura incrível que veio do outro lado do país, tá? Ele é consultor de marketing e vendas, pai da Camila, natural de Bagé, gaúcho raiz, lá da fronteira com o Uruguai. Não é fraco, não. Apaixonado pelo Recife, então... E chegou aqui e trouxe a chuva. Não, tem graça um negócio desse. Fundador da Torra Local, Glenn Gomes, meu amigo, é muito bom te ter aqui. Que legal, Simone. Então, em primeiro lugar, assim, muito obrigado pelo convite, né? Como tu disseste, eu curto muito o Recife e a gente viaja muito e trabalhando, uma coisa interessante assim, que trabalhando eu viajei esse país inteiro. Trabalhando, eu não conheço ainda o Acre, Rondônia e Roraima. Todos os outros estados do Brasil eu conheci trabalhando. Nossa. E uma coisa bem interessante nessa história é que o único desses lugares, o único lugar que eu fiz amigos foi o Recife. Não é interessante isso? Muito legal, muito interessante. E eu estava vindo hoje para cá e eu estava pensando sobre isso, né? O porquê disso, né? E apesar das nossas diferenças, né, entre gaúchos e pernambucanos, apesar das culturas diferentes, nós temos algumas coisas que são muito semelhantes. Nós somos dois povos, vamos dizer assim, né? Se é que dá para dizer que são dois. São dois estados que têm uma cultura muito forte. Sim. Tem cultura forte, que valoriza as suas coisas, que sabe valorizar dos outros também, mas que valorizam muito as suas coisas e suas culturas. E talvez essa afinidade que eu tenho assim, com o pernambucano, e de gostar tanto do pernambucano, esteja baseado nisso, né? Que essa coisa assim, de gostar da sua terra. Quer dizer, a gente gosta da terra da gente, e isso é muito legal. Então, obrigado pelo convite. Que isso. Vai ser maravilhoso aqui Vai esse ser momento. maravilhoso. E esse episódio, pessoal, tem o patrocínio da Torra Local, Cafés Especiais, tá? Vai estar o link na descrição aqui embaixo para vocês conhecerem o site, para vocês darem uma olhada lá nas redes sociais da Torra Local e saborearem. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui é um arábica natural, torra média, né? Bem, estamos aqui saboreando o cafezinho, tintim, né? Tintim do café. Mas vamos falar o que marketing, MVP e café tem em comum, tem a ver, né? nessa jornada louca. Tem muita coisa a ver, né? Conta pra gente, Glenn. Você é um cara que tem uma experiência incrível, né? Consultor aí de uma jornada longa, que já atendeu grandes empresas, uma experiência formidável com varejo, né? A gente conversa muito sobre cases de varejo. Exatamente. Ali no bastidor, a gente está sempre ali no WhatsApp se falando sobre cases de marketing, e você tem aí uma relação, né, com varejo, com as empresas, com as marcas, muito interessante. E ali no meio da pandemia a gente ensaiou aquela quase que como uma missão, mas também eu vou falar brincadeira, mas não no sentido de ser uma coisa leve, né, aquele projeto que a gente trouxe ali empresários para a gente conversar, para a gente debater as que foi dores, muito legal, né? Que foi muito legal. Que foi muito legal. Foi um momento que todos nós estávamos perdidos. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Os empresários precisavam conversar. E aí nós criamos aquele canal, né? Eu, tu e Gilca. Isso.
né? E começamos a chamar os empresários para conversar, porque a gente precisava também conversar. Não era só um espaço para eles conversarem, era um espaço para nós também, né? Uhum. E que foi interessante, porque foi... Logo nós nos adaptamos à consultoria no mundo digital, Sim. que nós não estávamos acostumados. E aquele momento ali, ele serviu de embrião para isso. Ele foi o... né? Ele não foi planejado para isso, mas ele foi isso. Terminou sendo, né? Terminou sendo. Porque logo nos adaptamos e o trabalho voltou, e a consultoria voltou, e voltou de forma digital, né? Online, naquele momento. E aí mostra pra gente exemplos como esse, né, de um projeto que surgiu ali meio que descompromissado, digamos assim. Ele terminou quase que sendo um MVP. Acho que foi. Para outros formatos de consultoria, para outros produtos, outros modelos de negócio que surgiram ali depois da pandemia e que foram, que tudo mudou, né? A gente tinha o digital, ele já era muito presente na vida de todos antes da pandemia. Mas existia, principalmente ali nos setores mais tradicionais, uma resistência muito grande. Tipo assim, o digital já estava ali, ele já era um fato. Mas existia uma resistência. Mas né? ele não tinha sido abraçado. Ele não tinha sido abraçado, boa. Ele não tinha sido, né? Tipo assim, quem já estava no digital estava assim, tipo, será que esse negócio vai dar certo? Será que é isso mesmo? Era né? tipo aquela pessoa que tu não gosta muito e tu é obrigado a abraçar. É isso. Né? E teve muita gente que entrou dessa forma no pessoal e acabou gostando, né? Acabou gostando. Depois e a do coisa abraço, acabou... de abraçar e sentir o cheiro, a coisa muda. Tá? E aí você vê que não era exatamente o que você imaginava e que as possibilidades elas são imensas, né? E o interessante é assim, e aí falando da torre local, né, relacionando isso com esse momento, porque a gente precisa contar assim, em que momento que surgiu, né? E talvez o momento que tenha surgido a torre local, ela explique até como é a torre local hoje. Sim. Porque a torre local ela surgiu a partir do momento que eu fui jogado 30 dias dentro de casa. Quer dizer, o embrião dela foi a pandemia. Ela só está hoje aqui, a torre local, e hoje ela já está com 3 anos e meio de vida e crescendo, porque a pandemia veio, porque senão a torre local não existiria. Quanta coisa mudou, né? Quanta coisa surgiu, né? Então a torre local surgiu depois de 30 dias dentro de casa, perdido, ali com sentimento de que eu vou fazer da minha vida. E com o sentimento de como é frágil o meu negócio. Porque para quem tinha uma agenda de 6 meses... Sim, que foi simplesmente cancelada. A gente se desespera. E foi um momento que eu percebi assim, o quão frágil era o meu negócio, que era a consultoria, e o quanto eu precisava de um plano B. E foi aí que surgiu a torre local. Foi aí que surgiram a partir das minhas paixões, que é o mundo do café. E o mundo do café veio e a partir daí eu fui estudar, afinal de contas, o que é isso, como é que a gente faz, e aí se construiu esse tempo que eu fui jogado dentro de casa, a gente construiu todo um planejamento muito sólido, onde nós planejamos cada detalhe do que poderia acontecer. Tá. E a partir disso a gente conseguiu configurar a torre local, né? Fala um pouco pra gente desse planejamento, né? Estava ali, você tem um negócio de consultoria, você é um consultor, enfim, como você falou, que roda o Brasil todo, mas que ali na pandemia teve todos os contratos suspensos, ficou, né, trancafiado em casa 30 dias. Imagino que você deve ter pensado, vou surtar, né? Não, eu surtei. Vou surtar. Eu surtei. Porque uma pessoa que não para, como você, de repente trancado dentro de casa, é uma loucura. E aí você disse que mergulhou no planejamento. E você, como um homem de marketing, mergulhado num planejamento, eu imagino a riqueza desse planejamento. Conta um pouquinho. O nosso ponto de partida ele sempre foi o entender quem que era o cliente, né?
Tá. Ou seja, antes da gente configurar todo o nosso negócio, desde a parte fabril e a parte de produto, a gente foi entender, afinal de contas, o que é que o cliente demandava, né? Afinal de contas, quem que era esse cliente do café especial? Aí é lógico, né, que aí nós somos para as pessoas. Então vamos entender quem são os clientes. A gente começou a estudar e aí nós descobrimos que nós tínhamos 8 pessoas diferentes. E essas 8 pessoas, elas faziam parte do nosso negócio. Tá. E aí foi essa a primeira questão, né? E entender quais são as 8 pessoas e entender qual que seria o desafio de comunicação para cada uma dessas pessoas. Que delícia. Tá? Então essa foi uma questão, entender o desafio com cada uma delas e mais do que isso, foi a gente pegar essas 8 pessoas, jogar para dentro do liquidificador, botar aquilo ali em velocidade 1000, misturar isso tudo e ver o que é homogêneo nessa gente. Então dessas 8 pessoas, o que é interessante para todos eles e algumas coisas assim começaram a parecer muito forte para nós, né? Então apareceu a diversidade, foi uma coisa que apareceu, quer dizer, essas nossas pessoas eram pessoas diversas, eram pessoas que queriam diversidade, eram pessoas que queriam justiça, eram pessoas que são deste mundo contemporâneo. A gente começou a perceber que essas pessoas, elas preservavam a natureza como um todo e de onde vêm os produtos. Tá, então um consumidor muito mais consciente, muito mais que não simplesmente quer tomar um bom café, ele quer saber de onde esse café vem. De onde é que vem esse café, né? Então, se tu pegares hoje o rótulo de um pacote nosso, vai estar escrito aqui, ó. Este aqui, por exemplo, esse aqui é um café que ele é um moca de um arara, variedade arara. Esse café aqui ele é um arábica, é uma torra média, mas ele tem uma coisa que está aqui na etiqueta, ó, do produto. Ele é produzido pelo Luiz de Sorte. Aqui está escrito Luiz de Sorte, mas o nome dele é Luiz Antônio de Sorte. É o produtor deste grão. E ele é de Vinolândia, São Paulo. A região dele é uma região vulcânica, que faz um café maravilhoso. E eles estão a mais de 1000 metros de altitude. Então, a gente percebeu que o cliente, ele quer este nosso cliente, né? Não estou me referindo ao cliente como um todo, mas estes nossos clientes, para eles é importante essa informação. Então, a primeira questão, e o interessante disso é, vamos misturar um pouquinho com marketing essa história, né? O que diz lá nos livros de marketing, né? Que a gente não tem que começar tudo pelo cliente? Uhum. Pois é. Então, na realidade, o que a gente fez foi rezar a cartilha. Então, começa pelo cliente, entende quem ele é. Descobrimos as 8 pessoas, o comportamento de cada uma delas. Como é que elas se comportam, o que é importante para elas. Então, essa foi a base do planejamento. A outra questão que foi extremamente importante, foi, ok, mas afinal de contas, né, como é que... Existe uma coisa que era chave para esse cliente, né? E que aí a gente foi fazer um benchmark com outros 2 segmentos. Que foi o segmento das cervejas especiais, das artesanais especiais, e os vinhos. Sim. E aí nós entendemos que o comportamento deste cliente, que é o cliente do café especial, ele é muito semelhante ao comportamento do cliente do vinho. Do cliente do vinho e da cerveja especial. Então, por exemplo, assim, que é interessante, eu conheço pessoas que tomam cerveja e que estão com 60 anos de idade, assim como eu, e que dizem assim, que se orgulham de eu tomei original a minha vida inteira. Pois o cliente da cerveja especial é aquele cara que se orgulha de dizer que a cada dia ele toma uma diferente. Toma uma diferente. Que é a grande diferença, né? Exato. Então é com esse cliente que nós estamos lidando. Ele quer experimentação, ele quer a descoberta, ele quer sempre algo de novo. Hoje os nossos clientes, eles ligam para nós, eles mandam uma mensagem do WhatsApp e dizem assim para a gente, o que vocês têm de novo hoje aí? Que legal. Então a questão que tá por trás é, afinal de contas, o que tem de novo aí? Então como é que se o nosso cliente ele tem essa demanda, como é que eu vou fazer para ele um único café? Como é que eu vou entregar para esse cara um único café? Então, a partir daí, houve toda uma configuração de produto. Sim, nós começamos com poucos cafés, até por uma questão de capital de giro. Né? O negócio começou com uma saca de café. Uma saca de café. Uma variedade de café o negócio começou. Hoje nós temos 20 variedades diferentes.
Mas começou com uma, mas a gente sabia que nós tínhamos que colocar a segunda variedade, a terceira variedade, a quarta variedade, a quinta variedade. Hoje nós temos 20 cafés diferentes. Hoje eu brinco com isso e digo, ó, gente, no sul do mundo, não, nós não somos os maiores, vamos deixar claro isso. Estamos muito longe disso, porque o nosso objetivo não é nos tornarmos os maiores. Mas nós somos, sem dúvida nenhuma, no sul do mundo, os caras que têm o maior sortimento de variedades de cafés. Que bacana. E isso faz o quê? Isso faz o quê? Isso faz com que o cliente, ele está sempre, ele espera de nós novidades. Hoje, na realidade, a gente costuma brincar, né? Que nós criamos alguns monstros. Porque além de nós termos todo esse sortimento, né? Esse sortimento de cafés, os clientes aí entram em contato com a gente e dizem assim, tá, mas o que se tem de novo? De novo. Aí tu para pensar e diz assim, cara, criei um monstro, né? Mas a verdade é essa, porque o cliente, ele quer isso. Bacana. Então, hoje, mais de 20 variedades, mas começou com uma. Começou com uma saca. Com uma saca de café. Então, 3 anos depois, nós temos 20 cafés diferentes. Entender quem é a persona, entender o que é valor para essa persona, entender o ponto de convergência entre 8 personas, né? Entender o que é valor comum para essas 8 personas e teste. Teste. A gente testa Teste. Tudo. Teste. Assim, aconteceu algumas coisas assim, muito interessantes. Né? Muito do teste. Bom, e aí tem uma coisa que é 3 letrinhas básicas que a gente precisa falar, né? Quais são elas, sabe, né? MVP. MVP. Primeiro, enquanto eu sirvo aqui um café, conta para quem está nos assistindo o que danado é MVP, porque tem gente que não sabe. Né? O MVP, assim, ó. O MVP, assim, ó, é o mínimo, né? Tá. É aquela questão assim, ó, como é que eu coloco isso no mercado? Como é que eu testo isso? Então, como é que eu boto no mercado? Traduzindo MVP, mínimo produto viável, né? Uma siglazinha que quer dizer qual é o produto mínimo, a configuração mínima mais enxuta, digamos, mais enxuta do ponto de vista de custo que eu posso ter para o meu produto, para o meu serviço, para o meu negócio, de modo que eu teste ele no mercado, tenha a validação do mercado em relação a isso, e aí sim eu possa construir um plano de crescimento de escala. Porque aí eu entro para a segurança de investir no negócio, né? Sim. Porque aí tem uma coisa assim que é do passado, né? Que a gente precisa entender. No passado, a gente tinha muito assim daquela história, nós precisamos pesquisar isso. Tá, então, esse era o pensamento de marketing do passado, que era, precisamos pesquisar. Mas aí o que era a pesquisa? A pesquisa era realmente criar uma pesquisa. Sim. Era fazer testes cegos, era fazer um monte de coisa, uma burocracia enorme. Participei de vários. Meses e meses e meses e meses de trabalho. Meses e meses de trabalho para lançar um produto lá na frente. Hoje em dia não dá mais tempo. Como que tá tudo muito rápido hoje, o MVP diz assim, ó, cara, testa. Testa, o mercado vai te dizer. Bota numa configuração mínima e testa esse negócio. Então, isso nos... Principalmente no momento que nós vivíamos, que era um momento de incerteza, era um momento de pouco investimento, que a gente não tinha coragem de investir. No meio de uma pandemia. A gente precisava do MVP. Sim. A gente precisava do MVP. Então, nós começamos alguns produtos em saco plástico. Então, tem um produto hoje que nós vendemos no país inteiro, que é o Drip Coffee. Personalizado, nós vendemos ele no mundo, ó, eu já estou exagerando, gente, ó, cuidado que marqueteiro exagera. Então, assim, ó, um pequeno, mas eu ainda reconheço, já recolhi, né? Pessoal, já recolhi. Então, assim, ó, nós vendemos hoje no país inteiro, semana passada saindo pedido para Brasília, saindo pedido para Mato Grosso do Sul, saindo pedido para o Rio de Janeiro, do nosso Drip Coffee personalizado. Então, como é que nós começamos o Drip Coffee? Nós começamos o Drip Coffee em saquinho plástico com uma etiqueta. Uma etiqueta adesiva coladinha. Uma etiqueta, saquinho plástico, que é contraindicado ao café, ele sozinho. Tá. Uma etiquetinha escrito torra local, dentro de um pacote desses. Assim ele começou, com 10 unidades. Aí aquilo começou a vender e o pessoal começou a falar bem. Digo, cara, legal, vamos investir. Tem mercado, vamos lá.
vai dar. Aí nós desenvolvemos uma embalagem que recebia um carimbo, porque nós percebemos que existiam pequenas empresas que precisavam de Pequenas pequenas quantidades, que queriam brindar seus clientes, mimar seus clientes, e aí a gente aplicava um carimbo nesses envelopes. E a coisa, mesmo assim, com carimbo, que é uma coisa totalmente raiz, que nem ficava muito bonita, as pessoas continuavam comprando e adorando a coisa. Cara, nós temos que investir nisso. E aí só então nós investimos em sistemas de produção, de produção gráfica, para conseguir fazer a impressão desses envelopes numa velocidade adequada e em pequenos lotes. E quando nós fizemos isso, a venda explodiu. Ou seja, começou... Mas já estava testado. Já estava testado. Estava testado dentro do conceito do MVP. Então você já tinha... Você tinha colocado no mercado o produto com uma modelagem muito enxuta, com custo baixo. Esteticamente estava lindo? Não. Mas você precisava ver se o público ia querer, se ia querer mais, se estava disposto a pagar por isso. Porque isso é algo que o empreendedor ele tem muito digamos assim, muita vaidade com o seu produto, com o seu serviço. São os nossos bebês, né? Os nossos bebês a gente trata feito filho, então a gente quer que esteja lindo, tem que estar cheiroso, tem que estar arrumado, tem que estar na melhor embalagem e tudo mais. E esse conceito de MVP, num mundo super digitalizado, e as startups usam muito, né? Esse conceito. E isso foi uma contribuição das startups, né? Sim. Foi o mundo digital, vamos dizer, que trouxe esse conceito do MVP e que pouquíssimas empresas se dão conta que ele não é só pro digital. Não, ele não é só para startup. Ele é para café, gente. É lógico que nesse nosso caminho foram diversos testes que nós fizemos e que nós enterramos. Sim. Nem tudo foi sucesso, né? Porque esse é o conceito do MVP. Testa, investe pouco nesse teste. O que funciona, você coloca mais dinheiro. O que não funciona, você tira fora e ninguém vai lembrar disso, cara. E tá tudo bem, você não vai quebrar por causa de um teste. Você não vai quebrar com isso e ninguém vai ficar chateado contigo a respeito disso. Uhum. Nesse momento, nós estamos testando um outro produto. Que é o café em sachê de chá. Para explicar, né? Sachêzinho de chá. Sim. Em embalagemzinho individual. Nós estamos testando esse produto em que tu abre o teu envelopinho, coloca na água quente, faz a infusão e está com o café pronto. Café de infusão. Neste momento ele está em teste no formato MVP. Que legal. Nós começamos o primeiro teste, o sachêzinho, ele não tinha cordinha. Agora o sachêzinho já tem a cordinha, mas ele não tem ainda o selinho. O selinho. Tá. Tá só a cordinha. Para poder tirar o sachê de dentro do copo. Se ele continuar andando bem, ele vai ganhar o selinho. Se comporte que você ganha o selinho. Se comporte que você ganha o selinho, exatamente. Muito Esse bom. é o conceito na prática do MVP no mundo de produtos físicos. Muito legal. E vamos aprofundar, vamos falar mais de MVP? O que seria um exemplo de MVP? Agora eu vou fazer a maldade com você agora. Não faz maldade comigo, não. O que seria um conceito de MVP para serviço, por exemplo? Para serviço. Assim, tu tá me pegando Te peguei de calça curta, te tá? peguei, te mas dei uma pegadinha. Mas qualquer... Nós temos que pensar num produto específico, mas todo produto, ele seja físico ou ele seja intangível, né? Ou seja, um serviço, sim, o serviço. O conceito pode aplicar o conceito. Tá. Eu não vejo grandes diferenças, né? É no sentido de tu não rebuscá-lo muito, né? É de não rebuscar muito. Por exemplo, assim, você pode dizer que um serviço, vamos pegar aqui um serviço de costura expressa. Boa. Costura expressa. Então, o que eu precisaria para ter um serviço robusto? Eu precisaria de uma máquina que tenha uma velocidade X, certo?
eu precisaria de comunicação em todos os canais, certo? Eu precisaria de um ponto físico em tal lugar. Ok. Então, como é que eu faço o MVP disso? Bom, eu posso começar esse negócio com uma máquina de menor velocidade. Em vez de eu entrar com todos os canais de comunicação, eu vou entrar em apenas um e avaliar como é que vai se comportar. E eu, em vez de ter um ponto físico nas dimensões finais que eu precisaria, eu não vou nem ter um ponto físico. Eu vou testar antes isso, um atendimento online, um Online no atendimento... quarto da minha casa, na garagem de casa. Eu tô fazendo um MVP em serviço. Show, tá vendo? Tá? E, porque o conceito, assim, tu precisa entender o conceito. Sim. Então, toda a nossa história, ela começou com esse conceito. Tanto que nós começamos na garagem de casa. Os carros foram para a rua. Que legal. No caso, o carro. Eu já falei, ó, marqueteiro é triste, né, cara? Os carros, ou o carro. Então, o carro foi para a rua, e a garagem virou uma pequena indústria. E é interessante você trazer esse case, esse exemplo da Torra, que eu sou suspeita, tá, gente? Eu acho que eu sou a primeira assinante da Torra. Eu sou a primeira assinante da Torra. É a primeira assinante. Assinante 001. Que é essa coisa do negócio na garagem, que nos Estados Unidos é super normal, é super ok. O Google começou assim, a Microsoft começou assim, e os caras têm um super orgulho de falar disso. A assim. Apple começou assim, e os caras divulgam lá as fotos, aquelas fotos horrorosas, né? Uma bagunça na garagem e tal. E nós brasileiros, a gente tem muito essa coisa do tem que fazer tudo muito arrumadinho, tem que estar tudo muito certinho, é a melhor embalagem, tem que estar em todos os canais, não porque fulano vai falar, não porque minha família é isso, porque meus amigos aquilo, existe muito esse medo da rejeição, essa preocupação com o nosso meio, com os nossos pares, né, em relação a essa aceitação, essa necessidade de aceitação, de aprovação inicial ali do nosso pequeno ciclo, do nosso microcírculo de relacionamento, ao invés de se permitir para fazer algo menor, mais enxuto, e que se der certo, aí sim você... E aí a gente entra numa outra seara, né? E aí, que eu não quero me perder. Viajei aqui. Eu não quero me perder, não, mas porque nós temos assim, parece que apesar do Brasil ser um país de empreendedores, porque é lógico que nós temos muito de empreendimento por necessidade. Verdade. Diferente do empreendimento por oportunidade. Sim. Né? A impressão que dá é que ser empreendedor no Brasil é uma coisa vergonhosa, porque o legal é ter emprego, o legal é ser médico, o legal é ser advogado, o legal é ser engenheiro, profissional liberal, o legal é ser funcionário público, é ser juiz, é ser delegado, quer dizer, é ser funcionário público. Isso é o legal no Brasil, na cabeça das pessoas. Sim, a gente é educado para isso, né? Parece que o empreendimento no Brasil, tu ser um empreendedor, é uma coisa vergonhosa. É uma coisa assim que tu começar na garagem de casa, é uma coisa assim, pô, como assim, empresa na garagem de casa? Cara, nós começamos na garagem de casa. E tá tudo bem. E tá maravilhoso. Uhum. Porque a nossa grande preocupação naquele momento era que custo eu tenho que ter para tocar esse negócio. Qual o menor custo? Qual é o menor custo que eu tenho que ter para tocar esse negócio e experimentar esse negócio? Foi só depois de ter experimentado esse negócio, depois de ter crescido, depois da garagem ter ficado pequena, que nós fomos para a sede que nós estamos hoje, que é maravilhosa. E o bom dessa notícia que eu quero dizer é que, apesar dela ser maravilhosa, ela já está pequena de novo. Olha que legal. E a gente está sofrendo porque a gente não está sabendo o que fazer. Se a gente sai, se a gente fica, o que a gente faz? Mas aí vem todos aqueles desafios, né? Um outro desafio que é importante, assim, que a gente precisa entender também, e que nós fizemos é, cara, e como é que tu bota esse produto no mercado? Super desafio. Porque a primeira questão foi, entendemos os clientes, entendemos, configuramos os produtos, configuramos a nossa produção em função dessa necessidade de variedades. Ok, como é que coloca os produtos no mercado? Em um momento que ninguém sai de casa, no momento que tu não tem nem como bater na porta de ninguém, no momento que ninguém quer te receber.
Uhum. Como é que se Como é que coloca? como é que você abre mercado, né? Como é que se abre mercado numa situação como essa? E aí? E aí? Conta pra gente como é que foi isso. Aí foi relativamente simples. Bem simples. O que nós fizemos? Nós resolvemos focar nos micro-influenciadores. Show. Quem são os micro-influenciadores? Tu és uma micro-influenciadora. Eu sou uma micro-influenciadora. Diversas pessoas que têm ali 2.000, 3.000, 4.000 seguidores são micro-influenciadores. Se são pessoas que têm um conceito nesse meio. Uhum. Ok? Sim. Então, o que nós fizemos? Nós fomos para a internet, nós fomos para as redes sociais, principalmente, no caso, o Instagram, e identificamos quem eram aquelas pessoas que falavam muito de café. Porque nós percebemos que existiam pessoas que toda hora faziam algum post, algum comentário, geravam algum conteúdo da sua paixão pelo café. Aí escolhemos que pessoas, fomos escolhendo, aí nós escolhemos arquitetos, arquitetas, achamos nutricionistas, achamos médicos, achamos advogados, achamos empresários, achamos nutricionistas, já falando de nutricionistas, achamos nutricionistas. Então, achamos diversas pessoas que eram micro-influenciadores nos seus meios e que falavam de café e entramos em contato. Tá. Entramos em contato e dissemos assim para eles, vi que tu gosta muito de café. Nós somos uma torrefação de café especial nova em Porto Alegre e eu quero te mandar meu café para te experimentar. E aí? E aí esses diversos micro-influenciadores que não sabem que são micro-influenciadores, que não sabem que influenciam pessoas, mas que adoram o café. Sim. Pegaram o nosso pacotinho, fizeram o café, colocaram a foto do café, fizeram stories, fizeram post e disseram que amaram o café. E o nosso produto estava no mercado. O interessante dessa história é que tem micro-influenciador desses que nós demos o nosso café de presente, que nunca comprou café de nós. Que ganhou de presente, que fez o post, nunca comprou café, mas deixou para nós alguns clientes maravilhosos. Que legal. E que compram muito. Olha aí, que bacana. Então, se tu pensar assim, a nossa estratégia, ela sempre foi focada no orgânico e foi focado no MVP. Foi como é que eu consigo fazer esse negócio com menos. Nosso foco sempre foi no pequeno. Não, eu não quero fazer com grande influenciador, porque, em primeiro lugar, eu não tenho dinheiro. Certo? Segundo lugar, eu não sei até onde esse negócio vai dar, que eu estou no meio de uma pandemia. Não, e outra coisa que a gente, assim, com relação a esse crescimento orgânico, todo negócio que está começando, a gente tem que ter clareza disso, todo negócio que a gente está começando, a gente vai errar mais do que acertar. Sim. Certo? O início não adianta, cara, tu vai errar. Então tu não pode te botar, como a gente diz no Rio Grande do Sul, tu não pode te colocar que nem louco em porteira. Respira, vai devagar. Vai devagar nas pedras. Porque você vai cometer erro. Você vai errar. E você vai aprender. Na medida que você vai caminhando, na medida que você vai subindo os degraus, na medida que vai aumentando a tua experiência, na medida que tu vai aprendendo, isso vai te dando mais segurança e tu vai conseguir chegar em outros patamares. Tu vai conseguir fazer maiores investimentos. Vai com calma. E para isso tem que ter calma. O mundo pode estar desabando à volta, mas tu tem que manter a calma. Isso é importantíssimo, porque tá cheio de ideias fabulosas por aí. Pequenas e médias empresas que estão acompanhando a gente, que muitas vezes o empresário não utiliza a metodologia do MVP, né? Não faz um teste e já vai no banco, já pega o empréstimo para fazer uma coisa grandiosa e sem esse teste não sabe se esse negócio vai dar certo e aí acumula uma dívida e
e bola tudo. Então, vamos pegar aí esse case maravilhoso que você está trazendo aí da Torra Local, que é incrível, eu sou fã, sou suspeita. Mas, assim, esse conceito aí que veio do mercado digital para mitigar, né, a quebradeira da micro e pequena empresa nesse país. Porque, segundo os dados do Sebrae, estava em 82% até o segundo ano, na última vez que eu Oh, vi. meu Deus. Eu não Tá? tenho essa informação. Até o segundo ano de vida. Então, é uma alta taxa de mortalidade infantil Meu das Deus. empresas. Das empresas. Porque, às vezes, quer começar grande, quer começar, mete os pés pelas mãos, quer. Então, testa, gente. Testa, vai com calma, vai pequeno. O case do Glenn é maravilhoso, o case da Torre é incrível, né? E se aplica a tudo. Eu joguei aqui uma casca de banana aqui para ele pulou a casca de banana e deu um exemplo show de bola, deu um exemplo maravilhoso. Viu, Simone? Tem uma outra coisa assim que a gente precisa dizer também. É que apesar de todo o planejamento que nós fizemos um planejamento bem sólido, e ele já tem, e nesse planejamento tem ainda o crescimento dele, que é escalar esse negócio a nível nacional, Sim. e ele vai escalar, está no nosso plano, a gente precisa aprender mais um pouquinho para chegar lá, nos organizarmos um pouco mais para chegar lá, mas apareceram coisas que nós não tínhamos previsto, Tá. tá? Ainda mesmo com esse planejamento aí intenso, profundo. Apareceram coisas que nós não tínhamos visto ainda e apareceram pelas mãos dos amigos. Apareceram principalmente pelas mãos dos amigos, porque quando nós começamos esse negócio, e aí a gente fala com os amigos, né? Sim. Ó, tô começando um negócio tal, assim, assim. E aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as pessoas começaram a comprar o produto para dar de presente. Então, alguns amigos e amigas e parentes começaram a comprar o produto para dar de presente. Legal. Quando começou a acontecer isso, nós percebemos que o nosso café, ele poderia ser um veículo. Nós nos demos conta que o nosso produto, pelo que ele carregava, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quando nós planejamos o produto e planejamos a marca, né? Por que Torra Local? Por que esse saco craft, né? Por que o Torra Local? Torra Local porque nós vivíamos um momento na pandemia que era de retorno às origens, né? Sim. Era um momento de fragilidade, um momento de fragilidade. Quando tu tá num momento de fragilidade, o que a gente quer? Colo da mãe. Colo da mãe. Né? Colo da mãe é retorno à origem, puro. Sim. Né? A embalagem craft representa isso. A embalagem craft representa o armazém. Representa o interior. Representa a natureza. O local é a mesma coisa. Eu não estou no mundo, eu não estou fora, eu estou dentro. Então, este conceito... Eu estou aqui, eu sou de perto, eu sou local, eu sou da... Né? Então surgiu esse conceito. Então, nós começamos a perceber que o nosso produto ele estava carregando afetividade nele. Bacana. E as pessoas começaram a utilizar o nosso produto para dar de presente. Quando nós vimos isso, opa! Oportunidade. Opa! E aí nós começamos a desenvolver uma série de produtos em termos de embalagens diferenciadas para presentear. Hoje, se tu quiseres dar para alguém um produto com a foto impressa na frente da embalagem, para essa tua pessoa que tu quer dizer, ó, eu te amo, você consegue fazer isso com o produto da Torra Local. Legal, então, embalagens personalizadas. Com embalagens personalizadas. Então, hoje o nosso produto tem muita gente que compra ele porque ele é café e tem muita gente que está pouco ligando que ele é café. Legal. Que está levando o conceito. Está comprando o produto porque o produto está dizendo eu te amo. Que interessante. Então, a configuração do produto, ela passou a ser outra. Em que não é tanto o produto, mas é o que o produto representa. E aí isso abriu uma outra vertente. E aí a gente está falando de branding, né? É. E o legal disso é que a gente está falando de uma marca que tem 3 anos. Que bacana.
E é interessante, navegando um pouquinho por esse mundo do branding, Glenn, você disse que construiu nesse planejamento inicial 8 personas, né? Buscou ali, bateu no liquidificador, buscou ali os pontos de convergência entre essas pessoas, e ainda assim, esse fator presente, né, de dar de presente, mas eu imagino, não entrou no teu radar, mas eu imagino que entrou essa questão do. Isso está no DNA da marca desde sempre. Tá. Essa questão da afetividade, ela está presente no DNA da marca. Ela ter virado um item presenteável, talvez tenha sido um ponto fora do planejamento, né? Ela extrapolou ali a estratégia desenhada inicialmente. Mas o DNA da marca sempre teve essa coisa do afeto. Tanto que você falou aí do pensar o nome, teve essa coisa da origem. Então, do estar junto, do é de perto, do de casa. Então, tudo isso está no DNA da marca. E o quanto isso é importante para a marca ela ser uma marca querida, né? Então, diversas marcas que estão hoje aí no mercado cresceram e se tornaram marcas muito queridas, trabalhando estrategicamente isso, com um DNA muito forte, voltado para isso. Outras até começaram assim, mas se perderam na jornada. Tu traz um tema bem interessante aí, Simone, que é bem legal, né? Que outra parte, assim como nós não criamos, primeiro a gente não cria persona, né? A gente entende, né? A gente entende como é que mapeia, né? Aquela como aquele pessoa grupo se comporta, né? Então, porque aquilo existe, então a gente não cria, aquilo existe. A gente só registra. Nós tivemos um outro momento que foi, afinal de contas, quem é a Torra Local? Essa identidade, né? Quem é ela, né? Esse aprofundamento na identidade. Então, por exemplo, assim, as pessoas, não sei se elas se dão conta, né? Mas ela é mulher. Sim, é a Torra. Apesar de ela é a Torra Local, ela é mulher e ela se comporta como mulher. Interessante. E apesar de eu, que sou o fundador, e ser homem, né? Tá, todo mundo vê isso, né? Dá para perceber. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Dá para perceber. Então, assim, apesar de o fundador do negócio ser o homem, a marca ela é feminina. Ela é mulher, ela se comporta como mulher e ela fala como mulher. Ela tem identidade própria, independente ela de quem a fundou. Ela tem identidade própria, independente do Glenn. Uhum. Ela não sou eu, ela tem a personalidade dela. E aí eu tive uma ajuda bem importante nisso, porque eu sou rodeado de mulheres. Sim. Né? Rodeado. Então, e elas influenciam muito o meu comportamento. E além disso, eu tive uma ajuda de uma grande amiga, que é a Lila Rizon, que ela é uma escritora. Ela é escritora e ela me ajudou nesse processo. Bacana. Então, quando a gente começou a fazer os primeiros conteúdos, a gente começou a escrever, nós definimos como é que seria a identidade da Torra, como é que ela seria, e nós começamos a escrever os primeiros textos, e eu escrevi os primeiros textos, e eu entregava para a Lila e dizia, Lila, olha para mim. E a Lila me dizia assim, tu precisa mudar isso, porque essa aí não é a Torra falando, é o Glenn que está falando. Aí eu voltava para o texto, digo, eu preciso pensar diferente. Eu tenho que pensar como a Torra, eu tenho que pensar como uma mulher que ela é sensível, ela preza por justiça, ela preza por diversidade, e ela tem afetividade, ela tem carinho. Aí eu voltava para o texto e reescrevia de novo. Eu mandava para ela, dizia, Glenn, agora é a Torra falando. Alguns momentos eu cheguei até a me irritar com ela. Teve uma vez, se ela está assistindo o podcast agora, ela ficar sabendo, eu fiquei uma semana uma vez sem falar com ela. Viu, Lila? Fiquei uma semana sem falar contigo. Porque ela me disse umas coisas que foram tão fortes, que me bateu tanto, que eu me recolhi. Aí eu precisei processar aquilo para voltar, escrever de novo e voltar a falar com ela. Porque ela é uma amiga que eu prezo muito, é uma amiga assim, que eu gosto muito e que eu quero ter sempre por perto, entendeu? E que me ajudou muito nesse momento.
porque ela me ajudou e me ensinou a pensar e escrever como a Torra escreveria. Ela te colocou no universo feminino. Me colocou no universo feminino. Leila, obrigada. Muito bom. Legal, né? E quantas marcas, quantos empresários, quantos empreendedores se dão a oportunidade de fazer isso por si e por suas marcas, por seus negócios? Aí é outro. É outro podcast. É outro conversa. Aí nós vamos ter que marcar para outro dia. Aí roda. Aí vai entrar aí o consultor falando, né? Mais o empreendedor, né? Porque quem está aqui nesse momento aqui não é o consultor. Sim. Aqui é o empreendedor, né? Então é diferente, os comportamentos são diferentes. Mas é o empreendedor que só conseguiu ter tanta profundidade, tanta delicadeza e tanta visão em relação ao negócio porque tinha a bagagem do consultor por trás. Sim. De um cara de uma longa estrada de consultoria por trás. Uhum. Então, você tá privilegiado, cara. Não, você tá privilegiado. O consultor é mais ou menos, entendeu? O consultor é mais ou menos. O consultor até que é bonzinho, né? Até que é bonzinho. Ele deu uma mão, né? Ele deu uma mão nessa história. E aí tem algumas coisas assim que... Tem algumas coisas que são bem interessantes, né? Quando nós vimos essa questão dos presentes, aí teve um primeiro Natal aí já tinha se passado um ano, e aí neste ano nós pensamos assim, preciso desenvolver um produto para o Natal. Tá? Precisamos desenvolver um produto para o Natal. Aí nós desenvolvemos o produto e nós pensamos assim, nós nos demos conta que existia todo um mercado, que era o mercado corporativo, que precisa e gosta de mimar seus clientes. Sim. Tá? Existem essas épocas de final de ano, existem todas essas questões, nós pensamos, e nós já tínhamos visto que o presente ele estava no nosso DNA, né? Aquela questão do DNA. Ou seja, identificou oportunidade de mercado. Aí nós percebemos que, existe um mercado que é o mercado corporativo que mima seus clientes. Aí nós desenvolvemos um produto para o Natal e a grande diferença desse produto é que no verso estava escrito produzido para fulano, no caso, produzido para Simone, a pedido de o nome da empresa ou de uma pessoa. De uma pessoa. Então era o produto 1 a 1. Né? Então nós criamos o conceito de produto. Aí nós conversando com um cunhado, que tem uma empresa, tem um escritório de advocacia tributária, cujos seus clientes, a grande maioria são empresas. Eu conversei com ele e digo, cara, eu te faço o custo e tu dá de presente para os teus clientes. Fizemos, lá ele pagou por 30 cafés, numa embalagem especial, uma embalagem metálica, onde estava escrito, produzido para fulano, a pedido de Vasconcelos e Lubisco, advocacia tributária. E ele distribuiu. Deu uma semana. Aí o que aconteceu? Os clientes dele todos levaram para casa, etc. E uma das clientes levou para casa, o marido olhou, também advogado, olhou e disse, vou comprar para os meus clientes isso aqui também. Entrou no site e comprou 12 cafés e colocou 11 nomes. Aí entra uma outra, colocou 11 nomes. Quando nós recebemos aquele pedido, tinham 12 cafés, mas tinha 11 dedicatórias. E uma pessoa tinha 2 cafés. Ou seja, uma pessoa iria comprar o mesmo produto, ia ganhar de presente o mesmo produto, igual, com a mesma dedicatória. Isso faz sentido? Não. Não, né? O que eu fiz? Peguei o telefone e liguei para ele. Fulano, sou o Glenn da Torra Local, acabo de receber teu pedido aqui no site, assim, são 12 cafés. Ele, isso mesmo. No entanto, tem uma pessoa com repetido nome.
Do outro lado, o cliente disse assim, eu me enganei, são 11. E eu disse para ele assim, ok, então eu vou lhes tornar no cartão o valor de uma unidade. Ele fez alguns segundos de silêncio, tipo, estava pensando, eu fiquei em silêncio também, porque eu senti isso do outro lado. E ele diz assim, não. Digo, sim. Eu vou dar para mais uma pessoa. Eu vou dar para gerente de marketing da empresa X, que eu não vou dizer o nome aqui, porque eu não sei se eu... Opa, o microfone. Se eu posso dizer o nome dela. Tá. Eu vou dar para gerente de marketing da empresa X. Quando ele disse isso, eu me arrepiei. Meu corpo se arrepiou. E aí ele me passou o nome dela. Uma semana depois, mais uma semana, toca o telefone. Era essa gerente de marketing que não iria ganhar. Uau! E começou a ligação assim, quero para os nossos clientes. Que legal. Ou seja, o teu cuidado, a tua atenção com uma única unidade de café, um pedido... Aí eu quero voltar aqui para te dizer o seguinte, ó. Sabe que eu me emociono quando eu falo dessas coisas, sabe? Eu realmente me emociono. Eu sei. Assim, ó. Talvez eu escute em algum momento, gente, foi muita sorte tua. Eu vou dizer assim para ele, cara, não foi sorte. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos caras que vendem através de sites, como eu estava vendendo através de sites, não olha para o que está vendendo. A grande maioria pensa assim, ó, se o cliente comprou errado, desculpa o termo aqui, ó, se quiser cortar depois, tu corta. Foda-se. Sim. Tá? Comprou errado, botou o pedido, foi. Não. Para nós, não. A gente olha pedido por pedido. Se o pedido não fizer sentido para nós, a gente vai entrar em contato com o cliente. E não foi só um, foram diversos nesse momento. Diversas pessoas que nós entramos em contato para dizer, ó, com o nosso sentimento esse pedido aqui não faz sentido. Então, essa gerente de marketing que naquele momento passou a comprar de nós, ela compra até hoje. Legal. Só essa empresa, ela paga todo o custo fixo do nosso negócio. Uau! Todo o custo fixo do nosso negócio da empresa. E isso aconteceu porque nós ligamos para aquele cliente. Como também, em algum momento, nós lançamos um café que era bem diferente, que era um moca. O café era diferente, entrou um pedido, e aí um pedido de 1 quilo de moca. O moca é um café diferente. Quando entrou um pedido de 1 quilo de moca, eu olhei para o pedido de um cara, cliente de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul. Entrou no site e comprou. Aí eu digo, 1 quilo de moca, cara, será que conhece o moca? Liguei para ele. Fulano, sim, assim. Por que tu comprou moca? Não, eu comprei para experimentar. Então você não compra 1 quilo, eu digo, né? Eu disse assim, cara, seguinte, exatamente, eu digo, não, se é para experimentar, 1 quilo não. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou te mandar 4 cafés diferentes. Ao invés de 1 quilo de moca... Eu vou te mandar 4 cafés diferentes. E aí você vê o que você mais gostou. Não vou te cobrar mais por isso. Maravilhoso. Foi o café. Esse cliente compra de nós até hoje. Ele não parou nunca de comprar. Agora tu imagina o cara comprar 1 quilo de um café e não gostar. Ele ia se decepcionar ele ia me odiar. Ia atribuir aquele não gostei à marca como se tudo fosse aquela experiência. Quando não é. Então não interessa que canal a compra está vindo. Toda compra tem o nosso olho no sentido de faz sentido esse pedido ou não. Se ele não fizer sentido para nós vamos entrar em contato com o cliente. Maravilha. E hoje a torra está naquele momento, né? Ela já foi testada, ela já foi aprovada, ela cresceu, né?
O bebê aprendeu a andar, já tá andando de bicicleta, já correu. Não somos baby Já, ainda. já. Não chegamos lá ainda. Não tá andando de bicicleta ainda Não, não? ainda não. Ainda não? Perna tá curta ainda. Tá. E vai continuar sendo baby por mais um tempo. Tá ainda de Nós estamos aprendendo. quadriciclo ainda. É triciclo. Triciclo. Já é triciclo. Aquele de plástico, tá, gente? De Aquele plástico. de bebezinho de plástico. No meu tempo chamava velocross. É velocípede. Velo- Gente, como a gente tá velho, que horror, Glenn. Meu Deus do céu. Velocípede, meu Deus. Então, assim, ó, o desafio nesse... Aí teve um outro acontecimento agora, né, que são dessas coisas, assim, que acontecem, são dessas coisas que acontecem que tu começa a acreditar que o universo conspira. Sim. Apesar de ser assim, ó, vamos deixar muito claro, eu sou um cara totalmente cético com relação a diversas crenças, certo? Mas tem algumas coisas assim que têm me emocionado, né, que têm me tocado no sentido de parece que o universo está conspirando a favor, né? Então, nesse lugar que nós estamos hoje, ele é um lugar, uma casa muito legal, uma casa que tem um estacionamento na frente, que ele é muito, um modelo antigo, muito bonito, assim, muito, muito legal. E eu fiquei muito tempo procurando um lugar. Aí eu tinha ido ver essa casa, entrei na casa e descartei. Achei que não ia dar. Tá. Dei uma olhada, não dá. E aí eu procurei durante muito tempo. Fiquei 4 meses procurando um lugar no 4º distrito em Porto Alegre, que é um lugar que agora passou por enchente. Que está tudo debaixo d'água. Estava, agora já secou. Agora já sei Que foi aquele horror. E era o lugar que você queria. E era o lugar que eu queria. E aí entrou de novo. Aí entrou. O que acontecia que nós não fomos para lá? Nós fomos para lá porque tudo era grande. Aí veio de novo o conceito do MVP. No sentido de não. Aqui vai sobrar espaço. Então aquele conceito de não, já compra maior, Porque a gente já vai compra crescer. máquina maior porque a gente vai crescer, já aluga um espaço maior porque a gente vai crescer. Não. Tem que ser do nosso tamanho. Esse é o conceito. Então, todos os lugares que eu procurava no 4º distrito e no Anchieta, que são Pertinho. regiões uma do lado da outra, eram grandes e que saíam desse conceito. E eu não achava. E aí eu vou para o site de aluguel de novo e a casa, 6 meses depois, ela estava lá ainda. Você disse, Eu voltei. Digo, eu vou olhar essa casa de novo, sentei, entrei. Fiquei 2 horas sentado num canto, olhando para tudo. E pensei assim, vai dar. Ok. Aluguei a casa. E aí eu descobri, pouco tempo depois, que essa casa tem a parte da frente, que é a parte comercial, e que na parte dos fundos da casa mora o casal, dono da casa. Ela tem 100 anos e ele 102. Uau! E eu fiquei preocupado com aquilo, né, no sentido de... Será que ela sabe o que é uma torrefação de café? Será que ele sabe? Está no contrato que vai ser uma torrefação de café. Mas será que está claro para esse casal? Aquilo estava me preocupando, né? Aquilo me preocupava. E aí, logo que a gente começou, depois que a gente alugou, não tinha muito tempo, viagem de consultoria, isso, aquele outro, e viajando, sem muito tempo, nós alugamos e ficou ainda um tempo parado sem a gente mexer. Quando nós começamos a mexer, e eu estava chegando, veio a senhora, dona da casa, né? Com a bengalinha dela, com a cuidadora do lado, toda sorridente, meio dizendo assim, eu estava aqui ansiosa pela chegada de vocês, muito ansiosa, porque vocês alugaram, mas vocês não vinham. E aí eu aproveitei para dizer para ela, para me apresentar e para perguntar para ela se ela sabia o que ia acontecer ali, né? Uhum. Porque aquilo estava me preocupando. Porque afinal de contas, é uma indústria, vai ter alguma fumaça da torra do café, vai ter algum barulho, etc, né? Aquilo me preocupava um pouco. Aí eu disse para ela, mas e a senhora sabe o que vai ser aqui? E ela me responde assim, eu sei. Vai ser uma torrefação de café. E eu fiquei em silêncio um pouquinho e ela complementou. Porque o meu pai tinha uma torrefação de café, Café Guarani. Simone,
Eu me arrepiei de novo. Eu me arrepiei de novo. E pensei, esse é o lugar. Ela estava esperando por isso. Ela queria sentir o cheiro do café. Esse é o lugar. Aí ela me disse assim, aí ela me contou tudo como é que era. Café Guarani. Nós estamos falando dos idos de 1930, 1940, alguma coisa assim em Porto Alegre. Café Guarani. Aí ela me conta que só tinha 2 marcas de café na cidade e o Café Guarani era do pai dela. Ela me contou como é que era e como é que funcionava. E eu me arrepiei e saí dali emocionado. E disse, esse aqui é o lugar. Agora, quando aconteceu tudo isso em Porto Alegre, eu lembrei desse exato momento que ela me recebeu. Porque eu estava num lugar onde a água não chegou. E que poderia ter acabado com o nosso negócio. Caramba. Amigo. E aí aconteceu um outro negócio. Porque uns 40 dias atrás, porque até então a gente sempre, como a gente vem crescendo e a gente vem aumentando e continua nesse processo, nós resolvemos ensaiar um pequeno anúncio no Google, que eu mesmo fiz. Eu fiz tudo errado na primeira vez, eu tive que corrigir. Fiz tudo errado. Aí fiz lá e coloquei as palavras-chave. Café em grãos Porto Alegre, café em grãos e moído Porto Alegre, café gourmet Porto Alegre, cafés especiais Porto Alegre, café... Coloquei lá. E aí, com toda essa questão de enchente, diversos clientes que não nos conheciam e que compravam e que tinham assinaturas de cafés de São Paulo, de Minas Gerais e de outros lugares, começaram a não receber seus cafés. Aí esses caras fizeram o que? Eles foram pro Google e escreveram lá café em grão Porto Alegre. Chegaram até você. Chegaram até a torre. Chegaram até nós. E aí, apesar de toda a tristeza e todo o drama que a gente está vivendo... É porque ainda está, né? Porque ainda estamos vivendo, estamos com todas as dificuldades, o nosso negócio cresceu de novo, porque diversas pessoas que nem sabiam que nós existíamos e que compravam café de São Paulo, de Minas Gerais e outros lugares, começaram a comprar de nós, pela dificuldade. Mas porque nós estamos lá naquele lugar onde nós estamos. E aí, de novo, eu começo a olhar e pensar que o universo conspira sim. 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 Conspira sim. E aí, se hoje alguém me disser assim, e hoje nós estamos num dilema, porque este local onde nós estamos, ele está pequeno de novo. Mas eu não estou querendo sair de lá. Tem o simbolismo é muito forte, né? Tem. Eu não estou querendo sair de lá. E os próximos passos? Apesar desse dilema. Quando é que a gente vai para a bicicleta? E agora? Eu sempre, assim, ó, eu tenho dito assim, ó, nós somos baby. Nós ainda somos baby, porque a gente precisa de muito cuidado ainda. A história do baby, ele está ligado ao cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado. Então é aquela coisa, né? Quando tu é bebê, ele mamou, tu bota em pé, coloca no ombro, coloca o paninho, dá o tapinha aquele nas costas. Não sei se tá certo isso ou não, mas no meu tempo dava tapinha, coice, talvez. Mudou tudo, né? Não sei se continua assim, mas dá o tapinha, deixa rotar, cuide. Então, nós continuamos esse processo, né? O cuidado que nós temos que ter com o nosso negócio e com a nossa marca, ele é como se nós fôssemos um baby, porque nós somos um baby. E aí entra uma outra coisa que a gente precisa considerar, né? Que é a nossa cultura. E o nosso grande dilema, assim, o nosso grande dilema de crescimento são as pessoas que nós colocamos a trabalhar com a gente. Hoje nós temos um time reduzido, mas esse time reduzido ele compartilha dos nossos valores. Esse time reduzido ele sabe como nós pensamos.
Esse time reduzido sabe quem é a torra local. Na medida que a gente vai colocando mais pessoas e mais pessoas, isso pode se perder. Então, esse momento de colocar mais um, e mais um, e mais um tem que ter tempo. Porque senão a gente perde a nossa cultura. E o que nos trouxe até aqui, e que neste momento ele é sucesso, nós não somos sucesso. Nesse momento Está sendo sucesso, é muito pela nossa cultura. E essa cultura a gente não pode perder. Existe uma máxima na gestão empresarial que é a cultura como estratégia do café da manhã, né? Uhum. E como estrategista de marketing, como especialista dessa parte de estratégia, a cultura ela é sempre o grande desafio. É o grande desafio. É o grande desafio, né? Pro bom ou pro mal, né? De qualquer empresa. Uhum. Né? Porque quando você vem com uma estratégia que ela bate de frente com a cultura engole ela e não tem chance para a estratégia. Quando você vem com estratégia que ela vai se encaixando na cultura como peças de um quebra-cabeça, ele revela ele revela aquela imagem no final que é o futuro, que é o crescimento, que é o retrato que a empresa quer deixar, quer passar para o mercado. E aí essa tua fala sobre cultura me lembrou muito isso, do quanto as empresas negligenciam a cultura, né, dos seus negócios em prol da performance, do crescimento, de mais vendas. Simone, e aí tem uma questão que eu quero te lembrar, que nós discutimos há pouco tempo atrás, falando de Casa Bahia. Sim, boa. Casa Bahia é um exemplo de cultura que se perdeu. Que se perdeu. Então ela tinha toda uma cultura de varejo, que era uma cultura de chão de loja, de loja de bairro, de loja que atende um determinado público, de uma ligação muito forte, que se perdeu. Porque a partir do momento que a família Klein se retirou e que tinha todo aquele conceito de varejo, que era um DNA absurdo que circulava nas veias, quando a gente percebeu, quem tocava aquele negócio eram pessoas que tinham vindo da telefonia. Que não tinha cultura de varejo. Que não tinha ideia do que é o... Que não tinha ideia do que era aquilo lá. A cultura se perdeu. Então, assim, E isso não é um negócio que é só pro grande. Não, é para toda... Esse negócio é para todo mundo. Então, quando tu fala em cultura, as pessoas... Não, mas isso é besteira. Isso é para as empresas grandes. Não. Se eu não cuidar do meu baby aqui, se o nosso baby a gente não cuidar e começa a colocar pessoas que não tem nada a ver com a nossa cultura, o nosso baby vai se perder. Completamente. Se o nosso baby ele fala português, daqui a pouco ele vai estar falando espanhol. O chinês é pior. Se o nosso baby ele é mulher, daqui a pouco ele é um homem. Daqui a pouco não é mais ela. Daqui a pouco não é mais ela. Daqui a pouco não é mais ela. Uhum. E isso é o cuidado com a cultura. É muito interessante você trazer esse case das Casas Bahia, porque as Casas Bahia foi durante 12 anos o maior anunciante brasileiro. Estava em todos os intervalos de novela, de Fantástico. Eles anunciavam até em lugares onde eles não estavam. Exatamente. Então, assim, eu me lembro da época que aqui não tinha Casas Bahia e eles derramavam uma verba de publicidade monstruosa, né? Em Globo, horário nobre e tudo mais para cá. Também para cá, mesmo sem ter Casas Bahia aqui. Né? E as Casas Bahia, ao mesmo tempo que essa cultura ela foi definhando, né? ela foi atrofiando, eles foram colocando muita verba, muito dinheiro em anúncio, em campanha. Então a cultura foi definhando e a dependência gigantesca de verba, de injeção de verba para anúncio foi crescendo. E aí, quando a empresa começou a ter dificuldade, que esse motor do anúncio da campanha precisou ser retraído, o branding
não existia mais, a cultura tinha se desmantelado, Casas Bahia não era mais aquilo que era antes, não existia nenhuma identidade com quem era o cliente original das Casas Bahia, milhões em prejuízo e uma empresa aí na beira do precipício, na Berlinda, chamando seus antigos diretores, chamando novos diretores. Na tentativa de recuperar uma cultura perdida. Exatamente. E essa nós não vamos perder. A nossa cultura nós não vamos perder. Muito bacana. A gente torce muito para isso. Muito, muito, muito. Porque, bem, eu acho meio injusto com o mercado de café. Tá? Por quê? Porque a torra ela tá nascendo grande. Ela tá nascendo gigante. Né? Tá assim. Tá assim, nascendo gigante. Sabe por quê? Ela tá nascendo com todos os pilares que ela precisa para ser gigante, mas com muita humildade de enxergar o tamanho que ela tem. Então, ela tem todas as ferramentas, ela tem ali uma caixa de ferramentas, inclusive um fundador, consultor especialista em marketing. Então, ela tem toda a sua caixa de ferramentas, mas isso não deu a ela a soberba de achar que ela pode andar de bicicleta sem antes passar pelo velocípede. Nós ainda estamos no velocípede, de ciclo. Uma hora a gente vai para a bicicleta. Aí a gente torce por isso. E eu digo que é sacanagem com o mercado de café, porque, poxa, a torra tem o Glen, né? Então, assim fica fácil. Quem me dera. Assim fica fácil. Quem me dera. E, Glen, para a gente fechar o episódio de hoje, qual a mensagem que você poderia deixar para os pequenos e médios empresários que estão assistindo a gente, que acompanharam esse case delicioso, esse desafio aí, essa empresa deliciosa em todos os aspectos, né, que a Torra se tornou? Qual a mensagem que você poderia deixar para quem está nos acompanhando? Só que é difícil dar uma mensagem só, né? Porque é tanta coisa. É tanta coisa que a gente... Foram muitas mensagens. É tanta coisa, porque quando a gente configura um negócio, não é uma coisa só, né? É um composto, mas existe sempre um ponto de partida. E o ponto de partida, ele sempre é o cliente. O ponto de partida, ele sempre é, afinal de contas, que necessidade que eu vou atender. Afinal de contas, o que é esse cliente e o que ele precisa, o que ele demanda. Se eu não tiver essa resposta, eu não posso começar negócio nenhum. O ponto de partida é o cliente. O resto é a configuração do negócio em função desse cliente. Em alguns casos, e associado a isso, a gente tem que considerar qual que é a nossa cultura, qual que é a cultura desse negócio. Porque existem alguns negócios, existem algumas oportunidades que eu posso encontrar, mas que eu não tenho cultura para atender essa oportunidade. Então, eu preciso entender claramente, o que eu posso fazer. Qual é que é o meu alcance? E mais do que isso, né, não esqueço de 3 letrinhas. Quais são? MVP. E bola para frente. Muitíssimo obrigado. Valeu.